nosso convidado de hoje, em 9 minutos, é Valcemiro Nossa, presidente da Fundais, Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo, com quem nós vamos conversar agora. Valcemiro, Federação das Fundações e Associações, as ONGs resolveram se organizarem. A ideia parte por aí, né? Na verdade, nós temos várias organizações sociais aí no Estado, e a gente percebeu que precisava realmente de uma instituição que pudesse fazer um trabalho de articulação, de acolhimento dessas instituições, num sentido de profissionalizá-las, né? Então, essa é a direção com que a Fundais vem, né, nesse momento. O seu papel, a gente sempre diz que o propósito da Fundais é de unir, congregar, fortalecer e representar essas entidades do terceiro setor, né? As ONGs, o terceiro setor, lembrando que nós temos o primeiro, o segundo, Estado, sociedade, economia de mercado, basicamente, exatamente, né? Empresa, terceiro setor. Mas lembrando que o terceiro setor começou a ganhar mais evidência, se estruturar melhor a partir do início da década passada, né? E interessante que ele se manifesta através das ONGs como se fosse uma resposta, né? Uma resposta orgânica da sociedade para atender demandas que nem as empresas nem o Estado estavam provendo, né? Na verdade, você lembrou bem, nós temos aí, são 3 setores, né? Vamos dizer assim, o primeiro setor, o segundo setor, né? O Estado, as indústrias, né? O setor produtivo, e automaticamente esse terceiro setor ele veio realmente se formando ao longo do tempo, muitas vezes por uma necessidade das próprias comunidades, né? Da própria região, por algum serviço que às vezes o Estado ou o setor produtivo ficou devendo a essa comunidade. Então, eu diria que hoje o terceiro setor ele vem complementar muitos trabalhos desenvolvidos principalmente pelo Estado. De complementar porque às vezes são trabalhos que o Estado vai, por exemplo, um hospital, ele tem um tratamento lá de uma pessoa, ele termina um tratamento numa etapa, mas essa pessoa tem que estar assistida por um tempo. E às vezes você manter essa pessoa dentro do hospital, né? Então ela vai para uma organização social, onde aí começa a ter um trabalho de acompanhamento a partir daquele momento. E, bom, esse trabalho surgiu de uma necessidade que havia no passado, então as pessoas se organizam, vão lá e automaticamente começam a trabalhar aquilo como complementação daquilo que o Estado faz. E como a gente sabe que assim, a gente tem muitos problemas hoje no Brasil como um todo, problemas sociais graves, muitos deles, e que a gente vê que muitas vezes o Estado não tem dado conta, num sentido assim, não tem conseguido essa articulação para que o resultado fosse mais favorável. E a gente percebe que tem muitas organizações sociais que entram em cena nesse momento para exatamente desempenhar esse papel. Um lado que a gente percebe também é que quando você fala em ONG, né, organização em terceiro setor, muitas vezes sai muito na mídia, né, que mas tem um problema lá, tem uma corrupção, né? Bom, isso existe no primeiro setor, existe no segundo setor e vai existir no terceiro setor. Mas queria também salientar que eu acho que o número de organizações sociais hoje que fazem um trabalho mais benéfico do que maléfico é muito maior. Então, assim, só que o que a gente percebe, né, olhando mais aqui no nosso estado principalmente, mas eu acredito que não seja diferente em outros, nós temos várias ações, várias organizações atuando no estado e muitas vezes uma não sabe o trabalho que a outra está fazendo. E às vezes são trabalhos similares, que às vezes se elas tivessem um ponto de conexão, uma rede ali, um trabalho complementaria, criaria uma sinergia onde o resultado pudesse ser maior. Então, assim, um dos propósitos que a federação vem trazer é exatamente esse, de enxergar quem são essas ONGs do Estado hoje, para a partir daí a gente conseguir ter ações mais efetivas num sentido de capacitação, num sentido de profissionalização e até mesmo de conexão entre elas, ou seja, criar espaço para que elas possam realmente se articular. Eu acho que isso cria uma sinergia e um resultado muito maior no final. Mas é tipo um censo, né? Na verdade, um censo. Né? Quantos são e o que fazem? Mas a gente está chamando isso de diagnóstico, né? Porque, embora, só gostaria de salientar, já tem algumas entidades aqui que estão fazendo trabalho nessa linha, já estão aglutinando, vamos dizer assim,
congregando um grupo de entidades, de organizações sociais, que é um trabalho belíssimo, alguns que já estão acontecendo, a gente quer somar esses trabalhos, né? Mas quando a gente fala um diagnóstico, é ir lá e olhar para aquela entidade, saber quem você é, onde você está localizada, qual o seu nível de legalidade, né? Você consegue captar recursos, você consegue prestar conta desse recurso, que tipo de trabalho você está fazendo, quais são os resultados, ou seja, é um mapeamento mesmo e a partir do momento que eu tenho isso diagnosticado, eu consigo realmente verificar o que cada um está fazendo e mapear de fato o terceiro setor de forma geral no Estado. A nossa ideia é que esse projeto ele comece na Grande Vitória para depois ir para o interior. Estamos negociando aí a obtenção de alguns recursos aí, inclusive no meio privado, para que isso aconteça, né, aí no próximo ano. Na verdade, esse diagnóstico aí é uma busca mesmo de saber por dentro, né? Isso, entrar exatamente. no setor e ter... Exatamente. Porque tem outras demandas também, como a qualificação da gestão, a capacitação da gestão, né? Isso que você falou aí, o acesso e a obtenção de recursos, né? Tem algumas demandas que são... A gente percebe hoje que recurso há bastante no Estado. No Estado, Brasil, para organizações sociais. O que está faltando muitas vezes? Ter bons projetos para você chegar até o recurso. Então a gente conhece várias histórias aí. Bons projetos e idoneidade, né? Idoneidade, exatamente. Então você tem que mostrar, olha, eu tenho um bom projeto aqui e eu sou essa pessoa. Então a conjunção dessas duas coisas é que vai fazer com que o recurso chegue. A gente vê isso, inclusive no próprio setor acadêmico, né? Eu sou da academia também, a gente vê muito de que está faltando recurso para pesquisa. Não, faltam bons projetos, o recurso está lá. Na organização social é idêntico, ou seja, se tiver bom projeto e você realmente for uma pessoa, uma organização que esteja realmente legalizada, trabalhando realmente dentro das práticas sociais adequadas, certamente você vai ter o recurso. Né? Em 9 minutos, a presença de Valcemiro Nossa, presidente da Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente da Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo, Fundais, Valcemiro Nossa. Valcemiro, naquela rebobinada que a gente estava mencionando no primeiro bloco do advento das ONGs, é interessante que as ONGs também se aprestam de uma maneira muito oportuna à implementação de projetos de responsabilidade social do segundo setor, né? Sim. As empresas não têm uma expertise, as empresas não têm uma disponibilidade para isso. Aí a ONG entra devidamente capacitada e credenciada. Então, as empresas do segundo setor, né, o setor produtivo, hoje, há um apelo muito forte da própria sociedade de que se tenha realmente uma área de responsabilidade social, né, que a gente tem chamado aí de sustentabilidade, ou seja, a empresa tem que ser sustentável, não só ecologicamente, ela tem que manter o negócio dela. Perenizar, tem que se perenizar. Exatamente, ser perene e obedecendo as regras sociais, obedecendo regras ambientais, né, todas essas questões. Então, quando a gente fala do social de forma geral, tem uma série de ações que elas acabam tendo que implementar. Só que, como você falou, não tem expertise dentro da empresa exatamente para fazer isso. O objetivo dela não é fazer isso. Sim. Então, é nesse momento que entra em cena uma organização social para exatamente concretizar aquela ação que ela está querendo fazer. E aí, automaticamente, esses setores têm financiado essas ações das organizações sociais. E aí, voltando a um ponto que eu estava colocando da questão da captação do recurso, né? Quer dizer, recurso tem, você tem que ter bons projetos e tal. Muitas vezes você tem ideias brilhantes, você consegue captar o recurso chega, mas aí tem um segundo problema, que ele não consegue ter uma organização da documentação de modo que, ao final, ele consiga prestar conta. Muitas vezes não houve corrupção, não houve nada, está tudo certinho, o dinheiro foi gasto no objetivo, mas esqueceu de pegar a nota fiscal, ou seja, o valor está diferente. Aí, na hora de prestar conta, não se consegue validar aquelas contas e aí você não tem um novo recurso. Então, assim, necessita-se de muita capacitação nesses pontos específicos de captação, de prestação de conta, de gerenciamento do processo como um todo no momento do desenvolvimento de uma ação. Agora é interessante que na medida que o setor se consolida com essa função bem clara, que é de ocupar espaços não ocupados pelo ente público nem pela empresa, ele também se surge como um oportuno mercado profissional, né? Sim. Porque ele tem uma demanda de profissionais,
né? O terceiro setor hoje emprega muita gente. Eu não tenho o número exato aqui, mas é muita gente que são empregados no terceiro setor. Ou seja, a gente tem hoje, eu enxergo hoje o terceiro setor como um setor pujante. E você tem o primeiro, o segundo, e você tem o terceiro aqui, que é um setor que está ali atuante junto com os demais, né? E aí eu queria até aproveitar aqui, a Fundais está realizando agora no dia 12/12 de 2012, é uma data fácil de gravar, às 8h30 da manhã, lá no Parque Botânico da Vale. Nós vamos discutir lá o segundo café social da Fundais. O tema é o terceiro setor na economia, ou seja, esse setor que está aí, que muitas vezes ele é olhado como aquele setor que vai lá só com o pires para colher dinheiro, né? Que é o que aparece muito, mas a gente quer discutir a pujança que tem esse terceiro setor na economia, ou seja, o volume de recursos que gira nesse terceiro setor é muito grande. Então, esse é o foco da discussão desse evento. A gente vai trazer alguns palestrantes para discorrer o tema. Convidamos alguns jornalistas, inclusive, para fazer perguntas, né? Para fazer uma interação realmente, um talk show ali, para a gente discutir isso com a sociedade. Agora, ONG é uma denominação genérica, né? Quando a gente menciona terceiro setor, a gente está mencionando que modalidade de pessoas jurídicas que integram o terceiro setor? Na verdade, aí dentro você tem fundações, né? Você tem associações, institutos, né? Geralmente sem fins lucrativos, né? Basicamente, são esses os grupos, né? A gente ouve falar muito, mas e as OCIPs, né? A OCIP é uma qualificação dessa entidade, né? Ela pode ser uma associação e ser uma OCIP, né? Ou seja, ela tem que ter a credencial de OCIP, que dá a ela algumas aberturas, né? Até mesmo na captação de recursos, ela ser uma OCIP. Agora, a partir do momento que ela demanda uma capacitação gerencial e qualificação das pessoas que vão lá, isso restringe o espaço, isso é excludente em relação ao voluntariado? Não. Eu acho que o voluntariado, ele existe muito dentro das organizações do terceiro setor, mas eu sempre coloco que o voluntariado, ao mesmo tempo que ele está ajudando, ele pode atrapalhar o processo. Ele tem que ser um voluntariado profissional, né? Então, tem alguns pontos que a gente coloca. Você quer ser voluntário? Tá. O que você sabe fazer de melhor? É aí que você vai atuar. Qual é a sua excelência? Você não vai aprender no processo, aí você não é voluntário. E se uma organização social quer ter uma pessoa como voluntário lá, X horas por semana, faça um contrato com ela de voluntário, tem legislação específica para isso, para que ela não sofra um processo lá na frente trabalhista. Trabalhei lá tanto tempo e nunca recebi, né? Pode ter um problema. Então, faça isso de forma legal, ou seja, você vai ser voluntário 5 horas por semana, tá lá, você vai vir tal dia, ou seja, como se fosse um profissional admitido normalmente na instituição. Mas assim, eu diria que... Está formalizando a relação. Exatamente. O voluntariado ele é importante nesse processo, mas tem que também ter regras de como ele vai funcionar, senão ele pode trazer prejuízo futuro para a entidade. Valcemiro, o setor conta com incentivos de ordem fiscal ou tributária? Sim, na verdade as instituições sem fins lucrativos, né, as fundações, associações, elas têm isenções aí, imunidades, dependendo da atividade, dependendo se é fundação, se é associação, eles podem ter isenções. Principalmente a parte de imposto de renda, né, INSS, se cumprir determinadas regras, ela pode chegar a ter isenção da parte patronal do INSS. ISS, na verdade, todas podem ter a imunidade, mas aí tem que entrar com um processo na prefeitura, solicitar, é um processo possível, né? Então, assim, o lado social que ela presta, o benefício que ela tem é a isenção de tributo, é a contrapartida, né? Agradeço, Valcemiro, a sua presença aqui e a gente se congratula com o esforço de autorregulamentação que vocês estão empreendendo, na verdade, né? Essa é a ideia e esperamos realmente que a gente consiga prosseguir aqui com vários filiados e realmente representá-los. Dia 12 do 12? De 2012. Lá no... Parque Botânico da Vale, 8h30 da manhã, segundo café social da Fundais. Grato novamente pela presença, Valcemiro. Ok, eu que agradeço. Em 9 minutos, a presença do presidente da Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo, Valcemiro Nossa. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos,
aprender